Bom dia a todos novamente, dando início à nossa aula com a chamada. Vou abrir o chat aqui para quem quiser responder pelo chat. Pessoal dando bom dia, né? O BH, salve, salve, BH. Bom dia, Anisté, Mariane. Bom dia, Sara, tudo bem? Bom dia, Maria Eduarda, também. Então vamos lá. A chamada Bernardo. Ok, muito bem, Bernardo, chegando no horário. Muito bom. Carolina Sampaio, presente. Cláudio. Cadê o Presente, Claudão? professor. Cláudio, presente. O Christian, pulei o Christian, né? Cadê você? Christian não, né? Enzo. Pessoal, se não responder rápido, eu vou dar falta, tá? Às vezes o pessoal fica boiando aí, abre a página da reunião e vai tomar café, vai para o banheiro, volta a deitar. Então vai tomar falta. A Esther tá aí. Felipe, Presente. beleza, Filipão. Gustavo, ausente. Heloísa, cadê a Heloísa? João Vitor, Jonatas, Presente. Laiane, Lucas Fernandes, Presente, professor. beleza. Lucas Henrique, okay. Maria Eduarda, ótimo. Mariane, Natan Gabriel, Natan Garibaldi, Nicolas, Pedro, muitas faltas, hein? Rafael e Sara. Pois é, gente. Não, Natan Gabriel acabou de chegar aqui. Pois é, gente presente aí e que não está respondendo a chamada, hein? Pronto, então. Chamada finalizada. Vamos lá, gente. Então, tá ok, Natan, já te dei presença aqui. Agora, pessoal, então iniciando o nosso conteúdo, eu preciso, antes de começar a nossa exposição, tratar com vocês aqui de algumas questõezinhas, né? Alguns lembretes, alguns reforços de preparação para a nossa aula.
O primeiro reforço que eu quero comentar com vocês é sobre os trabalhos, né? Sabemos que hoje está vencendo os trabalhos ao prazo de entrega. Eu não gostaria de precisar de falar isso, mas eu vejo a necessidade de falar, né? Não deixe de fazer o trabalho. O trabalho é simples, é tranquilo, é bem direto, fácil de pesquisar. As questões de múltipla escolha que estão lá na plataforma Meu Bernoulli são fáceis de fazer, rápidas, e você vai aos pouquinhos concluindo toda a programação de atividades que vocês têm, né? Nós adiamos por uma semana o envio dos trabalhos e do questionário. Mesmo tendo adiado, eu fiquei feliz porque muitos de vocês já fizeram o questionário e muitos de vocês já me enviaram o trabalho. Só que eu estou sentindo falta também de muitos trabalhos, tá? Especialmente os trabalhos. Lembrando que o trabalho vale 4 pontos. E semana que vem, o pessoal comentando aqui, chorou quando o Bauman morreu em 2017. Morreu recém, né, há pouco tempo, era um sociólogo contemporâneo muito interessante, as análises dele. Eu tenho alguns livros dele aqui e sempre me interessou a perspicácia da análise dele. Viu, BH? Estou vendo aqui seu comentário. A Esther está me chamando a atenção aqui no chat. Pode falar, Esther, fica à vontade. Bom, então, me envie os trabalhos, tá, pessoal? Estou sentindo falta do envio de muitos trabalhos. São 4 pontos. Semana que vem encerramos o nosso o nosso a nossa etapa. A Esther está falando aqui o trabalho de sociologia até o dia 8. Deixa eu abrir o cronograma aqui, pessoal, porque o que acontece? Vocês tiveram essa reunião com a coordenação e a Cris realmente me passou alterações de datas, tá? Eu vou conferir aqui as alterações que ela fez. Para isso, tá bom? De qualquer forma, o questionário, que eu tenho certeza, né? Vence hoje o prazo. Então, se você não fizer até hoje, você não consegue mais acessar o questionário na plataforma. Deixa eu localizar aqui. Bom, então, esse é o primeiro reforço que eu queria trazer para vocês. O segundo, pessoal, olha que maravilha, nós estamos na véspera de um feriado, não é isso? Sexta-feira já é um dia ótimo, eu amo sexta-feira. Sim, então, estou abrindo aqui e já aproveito para fechar essa questão. Realmente, de acordo com a conversa que vocês tiveram com a coordenação, a Cris jogou o trabalho de modernidade líquida do Bauman, que é o texto dissertativo que vocês vão fazer, para o dia 8/9. Obrigado, viu, Esther, pela lembrança. Então, vocês têm este prazo maior, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa para confirmar. Então, o trabalho de filosofia realmente vence hoje, tá? O valor no 4 pontos. Não deixe de fazer, é um trabalho simples, que você vai também estar se preparando para a prova ao fazê-lo. Ótimo. Semana que vem nós temos a nossa atividade avaliativa oral, que vai ser bem tranquila também, né? Sobre a filosofia hedonista. É possível que eu trate este trabalho
avaliação oral falando de todas as filosofias helenistas, tá? Ao invés de só a hedonista. Mas vai ser bem tranquilo nos moldes da primeira atividade avaliativa oral, vocês vão tirar de letra. Eu só peço que não falte, né, pessoal? Não falte na semana que vem para que você participe da atividade avaliativa oral. A de sociologia é a mesma coisa. Ok. Então é isso. Feito a ressalva aí da Esther, vocês têm a vantagem de ter ganhado mais uma semana para entregar o trabalho de sociologia. O que torna ainda mais importante você me entregar o trabalho de filosofia essa semana, tá bom? Valendo 4 pontos. E isso você já está consciente. Dito isso, eu quero, antes de iniciarmos a nossa aula, fazermos um devocional. E aí eu estou abrindo aqui o texto bíblico do devocional de hoje. Ele está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, 9. O texto está escrito assim: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Então, pessoal, o que acontece? Nós sabemos muito bem, pela vivência que nós já temos, que nós somos falhos, nós somos pecadores, e o texto está dizendo ainda que nós temos em nós um coração corrupto, um coração que é facilmente levado ao pecado. Nós somos inconstantes, nós somos imperfeitos, nós somos levados por preguiça, desobediência, ira, lascívia, tantos pecados que assediam o nosso coração. E por que esse texto aqui é importante para a nossa reflexão cristã? Porque nós entendemos que nós não devemos confiar em última instância em nós mesmos. Isso é muito sério, o que eu estou dizendo. Por quê? Nós vivemos numa cultura da autoafirmação, em que as pessoas vivem dizendo, olha, você tem que acreditar em si mesmo, confiar em si mesmo, você tem que ter objetivos claros na vida. Num certo sentido, pessoal, isso tudo tá ok, a gente entende o que essas pessoas querem dizer. Mas no sentido último, a nossa força não está alicerçada em nós mesmos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos inconstantes. E aí esse texto ajuda a gente a entender que a nossa força, em última instância, deve estar em Deus. Porque Deus é a fonte da nossa força. Já diz o texto de Efésios, capítulo 6, verso 10. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então é a graça de Deus que nos sustenta, é o amor a Deus que nos dá propósito de vida, identidade, alicerce. E aí, assentados na vontade de Deus, no propósito de Deus para nossas vidas, é que nós, então, podemos, de fato, ter uma vida de coragem, de buscar objetivos, de sonhar. Mas veja que, se a gente querer se apoiar na gente mesmo, a tendência da gente é se auto-sabotar, dado a nossa fragilidade, dado o nosso pecado, dadas as nossas limitações. Então, o devocional de hoje pela manhã é um alerta e uma convocação para que você esteja de fato alinhado com Deus. Busque a Deus em oração. Busque ser habitação do Espírito Santo de Deus. Peça que Deus envie sobre você o Espírito Santo, que vai te dar luz, entendimento, vai te dar força de vontade, que vai te dar clareza no que de fato é importante na vida e o que não é tão importante assim na vida.
e que você, ao ter o Espírito Santo em você, de fato alcance a paz que excede todo entendimento, e não tenha uma vida aflita de quem acha que resolve as coisas por si mesmo. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Nós estamos aí numa sexta-feira. Eu estava começando a dizer que eu amo sexta-feira. É um dia de fechamento da semana, né? Em que estamos na véspera de um final de semana e nessa sexta-feira, de forma especial, nós estamos na véspera de um feriado também. Então, que você reflita nisso, tenha a paz de Deus, encontre a pessoa de Cristo e deixe o Espírito Santo direcionar a sua vida e seus propósitos. E aí você vai ter muito mais leveza, muito mais tranquilidade na presença de Deus, tá bom, pessoal? Então vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu santo nome. Pai, pedimos que o Senhor nos dê um excelente dia de estudos, Pai, que possamos ter essa clareza no nosso coração, de que nós dependemos totalmente do Senhor, que nós, por nós mesmos, estamos presos em uma série de pecados e vícios que nós não conseguimos escapar. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, que nos alcança, nos liberta e nos perdoa, nós temos, Pai, vida nova no Senhor, um fardo leve para carregar, uma vida tranquila e de paz para viver, apesar das circunstâncias, sabendo que o Senhor é que nos guia, nos conduz e que nos traz paz. Nos abençoe, nos dê da tua luz. No nome de Jesus, amém. Então, amém, pessoal. Vamos, então, neste tempo, o Lucas disse amém, a Esther, a Mariane, amém, né? Deus nos abençoe. Pessoal, então, o que eu estou propondo para a aula de hoje? Nós estamos encerrando o capítulo 3, em que nós estudamos tanto Aristóteles como as escolas helenistas. Eu julgo o capítulo 3 um capítulo central na história da filosofia, tá bom? Muito importante, nós estamos tratando não só de Aristóteles, que foi um gigante da filosofia, como também nós estamos tratando 4 escolas filosóficas. Lembrando que o material didático de vocês traz apenas 3. Ele omite o cinismo, que, ao meu ver, também era uma escola fundamental de nós termos ciência, termos conhecimento. Então, eu trouxe para vocês uma breve explicação sobre o cinismo também. Obviamente, o nosso tempo dedicado a esse conteúdo é muito restrito, né? Nós vimos 4 escolas helenistas, mais o pensamento de Aristóteles, contidos num capítulo só. Então, é necessário que você leia as páginas da escola helenista, das escolas helenistas, tá bom? Para que você tenha mais compreensão, uma compreensão um pouquinho mais aprofundada, com mais elementos do que eu trouxe para vocês na exposição, tá bom? O Lucas está chamando minha atenção aqui no chat. Fica à vontade, Lucas, de se manifestar aí, ó. Então ela vai fazer, o Lucas está dizendo aqui, né? Ah, tá. Que a mãe do Lucas vai fazer uma cirurgia no dia 16 para retirar a vesícula. Se tiver um jeito de vocês orarem por ela, agradeço. Vamos então, pessoal, em um minutinho, orarmos pela mãe do Lucas. Qual é o nome da sua mãe, Lucas? Você quer colocar no chat para gente? Podemos orar por ela. Então, é a Tasla, a mãe do Lucas. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida da Tasla, a mãe do Lucas, que o Senhor, Pai, cuide dela nessa cirurgia que ela vai fazer, que o Senhor, Pai, restabeleça a saúde dela da melhor forma possível. Que tanto a cirurgia como o pós-operatório sejam um sucesso, Pai. E que o Senhor possa restabelecer a saúde dela, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, está feita aí a oração, viu, Lucas? Que Deus abençoe muito, que vocês tenham bastante tranquilidade aí no momento da cirurgia.
Pessoal, então, dito isso, nós precisamos, na aula de hoje, iniciar o capítulo 4, tá bom? Vamos começar a exposição de um novo período na história da filosofia. Nós vimos até aqui, desde quando nós nos conhecemos e iniciamos as nossas aulas de filosofia, nós fizemos primeiro uma introdução à filosofia, né, trazendo alguns conceitos, algumas noções iniciais, um convite à filosofia mesmo, e logo após nós iniciamos o nosso estudo dentro da história da filosofia. Estudo esse que vai acompanhar vocês durante todo o ensino médio, tá bom? Então, nós vamos percorrer a história da filosofia, desde o período antigo até o período contemporâneo. E até aqui, nós tratamos do período antigo. Nós iniciamos nos pré-socráticos e terminamos na aula última, em que abordamos as escolas helenistas, né? Nós falamos do ceticismo, falamos do estoicismo, falamos do epicurismo e falamos também do ceticismo. Cinismo, estoicismo, epicurismo e ceticismo. 4 grandes escolas de pensamento que compõem um período histórico em que a filosofia se dedicava mais ao campo da ética, especialmente em modelos de vida que ofereciam uma percepção de como o ser humano se realiza, ou como o ser humano encontra a sua felicidade, né? Lembrando que a felicidade é num sentido de uma realização existencial, tá bom? E agora, a partir da aula de hoje, nós iniciamos o período medieval da filosofia. Foi um período muito longo, são 10 séculos, 1000 anos aproximadamente de história em que nós enquadramos justamente nesse período chamado Idade Média. E quando nós falamos de Idade Média no nosso estudo da filosofia, nós temos que pensar especificamente num estudo que é a relação entre fé e razão, e especialmente o estudo entre teologia e filosofia. Então, nós temos na Idade Média uma influência muito grande da filosofia cristã. Também houve na Idade Média, e nós não podemos negar a relevância, a influência de filósofos árabes, tá bom? Mas aí é um assunto a posteriori, a gente conseguindo encaixar bem no cronograma, a gente aborda também a filosofia árabe, né? Avicena, Averroes, Maimônides, são filósofos árabes muito importantes para a história da filosofia. Mas o grande aspecto, o grande centro do nosso estudo, se tratando de filosofia medieval, é estudar os filósofos cristãos, especialmente Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Bom, antes da gente abordar o pensamento destes homens, né, que vão ser os grandes centros do nosso estudo, nós vamos também abordar questões periféricas. E é importante, nesse primeiro momento, que você tenha um mapeamento de contexto histórico do que nós estamos introduzindo aqui na Idade Média. Então, o que aconteceu na história para que houvesse essa divisão entre período antigo e período medieval? Bom, o que marca o fim do período antigo são as invasões bárbaras e a queda do chamado Império Romano Ocidental. Então, o Império Romano é uma extensão territorial gigante, foi o maior império que já existiu na história, e ele era dividido em 2 grandes centros. Primeiro, a parte ocidental do Império Romano, cuja capital era Roma, e a parte oriental do Império Romano,
cuja capital era Bizâncio ou Constantinopla. Daí também o Império Romano Ocidental, ou seja, a parte leste do que hoje é o leste europeu, né? Turquia, Ásia, né? Como um continente também asiático, o Império Romano chegou a dominar essa região, né? Com a Palestina, chegou a dominar o norte da África, por exemplo, o Egito. Nós estamos falando da parte leste, a parte oriental, cuja capital era Bizâncio ou Constantinopla, né? Uma outra forma de dividir o Império Romano é a gente entender que na parte ocidental o idioma predominante era o latim e na parte oriental o idioma predominante era o grego. E você já sabe por que na parte oriental o idioma predominante era o grego. Nós vimos na aula anterior que, devido às conquistas de um camarada que viveu 3 séculos antes, né, do surgimento de Cristo, chamado Alexandre o Grande, que tem o objetivo de helenizar, de impor a cultura grega em uma grande expansão territorial, e é isso que ele faz mediante expedições militares, né? Então, Alexandre o Grande passa, o Império Romano se estabelece e vai expandindo territorialmente. A pessoa de Jesus Cristo nasce no contexto do Império Romano e a partir dali é inaugurado o cristianismo. O cristianismo vai ganhando cada vez mais força no Império Romano. No século III, ele chega a, por meio, né, no século IV, ele chega a se tornar a religião oficial do Império Romano, dado a conversão de Constantino, que era um imperador romano, e já o cristianismo, com muita força, começa a lançar bases de uma estrutura institucional que veio a ser a Igreja Católica, chamada Igreja Católica Apostólica Romana, que até hoje existe enquanto uma instituição muito forte. No ano 476 é marcado depois de uma série de invasões bárbaras, a de fato queda de Roma, ou queda do Império Romano Ocidental. Então, essa queda foi tão significativa, mudou tanto o contexto cultural, político, econômico daquela civilização, que de fato os historiadores demarcam este fenômeno, este fato histórico, como o início da Idade Média. Então, você pode acompanhar essa explicação a partir da página 70 do material didático de vocês, e nesta página 70 você tem várias datas aqui que vão ajudando a gente a se localizar historicamente, né? Então você tem no ano 476 este acontecimento, a queda do Império Romano do Ocidente, dado as invasões bárbaras, e com isso uma grande mudança no contexto cultural, no contexto econômico, no contexto social e o contexto político daquela civilização. Nós não podemos deixar de considerar que é após as invasões bárbaras que se estabelece, por exemplo, obviamente de forma gradativa, se estabelece o feudalismo enquanto modelo social e econômico. Antes que se tinha uma grande circulação de conhecimento, de relações, agora o mundo, dadas as invasões bárbaras, passa a ser um ambiente perigoso. E aí então se formam os feudos, em que havia uma troca entre vassalos e senhores, em que os senhores ofereciam segurança e os vassalos ofereciam e uma estrutura territorial, e os vassalos ofereciam o trabalho. Neste contexto, então,
o cristianismo, mediante a ascensão cada vez mais significativa da Igreja Católica, vai ganhando grande força, né? E já antes, se a gente puder remontar um período anterior à Idade Média, o cristianismo já vinha ganhando uma força intelectual muito grande. Desde o século II, onde se datam, né, os primeiros teólogos chamados de pais apologistas, porque são pais apologistas. E eu já convido vocês para ir à página 71. Os pais apologistas têm esse primeiro nome de pais porque era um nome dado aos primeiros teólogos da igreja. E como a igreja tratava com muito carinho essas lideranças, eles tinham este nome afetuoso de pais. Pais da igreja, então, foram os primeiros teólogos que formaram as primeiras grandes doutrinas do cristianismo, né? Após, obviamente, os escritos bíblicos. Foram homens que se debruçaram nos textos bíblicos e produziram um conhecimento teológico e filosófico a partir da perspectiva cristã de mundo. Então, desde os pais apologistas do século II, nós temos Clemente de Alexandria, nós temos Orígenes de Alexandria também, nós temos Justino Mártir, que foi o grande pai apologista. Começa-se, portanto, a surgir uma filosofia cristã. De onde surge isso? Surge, primeiro, do encontro entre a influência da filosofia grega, naquela região, da parte leste, da parte oriental do Império Romano. Então, a influência da filosofia grega, somado à necessidade de defender a fé perante os críticos. Então, se você é cristão, por exemplo, você já deve, em algum momento, ter se deparado com a necessidade de defender a sua fé perante algum crítico, alguém que questiona a fé cristã com argumentos filosóficos até, argumentos de vida, argumentos que tratam elementos de justiça e coisas afins. Então, os cristãos, eles começaram a se deparar com essa necessidade de defender a sua fé publicamente. E aí, então, usando os recursos, inclusive, da filosofia grega, que já era uma filosofia estabelecida na época, somado à sabedoria bíblica, homens, então, como eu disse, citei alguns só a título de exemplo, né? Clemente de Alexandria, Orígenes de Alexandria, falei também de Justino Mártir ou Justino Romano, já na parte ocidental do Império. Então, todos esses pensadores começam, então, a formar uma tradição filosófica que, isso nós estamos falando do período antigo, que nessa transição para a Idade Média e ainda o maior fortalecimento do catolicismo ou da estrutura eclesiástica cristã, chega-se, portanto, a um período áureo, um auge do estudo, do pensamento filosófico cristão. E aí, então, nós temos aí já no capítulo 2, né, esse subtítulo, a patrística, enquanto essa patrística, esse capítulo 2, a patrística, enquanto o estudo do pensamento dos pais da igreja, a palavra patrística tem a sua origem, o seu radical no latim, na palavra latina pater, que quer dizer pai, exatamente. Então, quando nós falamos da patrística, nós estamos estudando o pensamento dos pais da igreja, que foram esses teólogos cristãos, e muitos deles, além de teólogos, filósofos também, tá bom?
Aqui na apostila de vocês tem a sugestão para ver o filme Ágora ou Alexandria, né? Então, se você tem o interesse de, de assistir, né, de você mapear bem esse contexto aí de transição, período antigo, período medieval, a recomendação deste filme. A única questão aqui, que eu diria, um alerta desse filme, é que ele tem, eu acredito, uma visão não não muito positiva, por meio né, fazendo uma leitura aqui, uma visão interpretativa do filme, eles não parecem mostrar muita simpatia ao cristianismo que havia ali naquela época, né, o cristianismo que estava ganhando força e que tinha alguns modelos ali. Né? Vai falar da destruição da Biblioteca de Alexandria, que foi um fenômeno histórico muito importante, né? E acaba tendo uma visão assim, apresentando uma visão um pouquinho negativa do cristianismo e exaltando muito a personagem Hipátia, que era uma pensadora da época, né, e que acabou sendo perseguida pelos cristãos, dada a divergência de pensamento. Foi um fato que verdadeiramente aconteceu. É exaltado muito a figura de um personagem histórico chamado Cirilo de Alexandria, que foi um bispo cristão da época e que perseguiu muito, era um homem com uma visão muito rigorosa, né? E acaba evidenciando muito a pessoa deste homem e acaba deixando de valorizar toda a cultura cristã, o pensamento cristão, a riqueza filosófica e cultural cristã que também houve naquela época, né? Acaba apresentando uma visão de um cristianismo muito bitolado, assim, muito obscurantista, que de fato não corresponde à realidade. Então, eu estou adiantando isso porque é um filme legal, é um filme interessante de você conhecer, mas é um filme que você deve olhar com essa suspeita, tá bom? Acaba apresentando uma visão negativa do cristianismo e que, de fato, houve um aspecto negativo, não dá para negar. Por outro lado, acaba, por isso, então, acaba deixando de apresentar também toda a riqueza do cristianismo, né, que, sem dúvida, é muito maior do que as críticas que podem ser apontadas nesse filme. Bom, aqui tem um texto, né, para quem quiser se aprofundar, a partir da página 72, você pode ler, se você tem interesse em história do cristianismo, surgimento dos primeiros grandes pensadores cristãos, né, alguns podem se perguntar, olha, depois dos escritos bíblicos, dos personagens bíblicos, quais foram os grandes personagens os grandes líderes do cristianismo após o primeiro século? Então, você pode correr o olho aqui na página 72, fazer uma leitura deste texto, que você vai ter o conhecimento desses homens. Né? Aqui ainda fala de Tertuliano de Cartago, de Taciano, de pensadores que, de fato, influenciaram a história. Então, a partir disso, desse primeiro contexto, né, o contexto histórico, na próxima aula nós vamos dar início à filosofia daquele que eu disse para vocês, é o principal representante da patrística, que foi de fato Agostinho de Hipona, tá bom? Eu tenho uma afeição especial por Agostinho de Hipona, porque é o filósofo e teólogo que eu pesquisei durante toda a minha vida, né? Então, desde a graduação, a minha monografia de conclusão da graduação em filosofia foi em Santo Agostinho, a minha pós-graduação também, em filosofia do direito, meu mestrado, e agora o doutorado, todo ele pesquisando o pensamento de Santo Agostinho. Então, vocês podem imaginar o afeto, né, a admiração que eu tenho pelo pensamento de Agostinho.
E é justamente sobre esse filósofo que nós vamos tratar a partir da próxima aula. Tá ok, pessoal? Então, dito isso, vou desejar um abração para todo mundo. Se tiver alguma pergunta, alguma questão no chat, a gente pode ficar mais alguns minutinhos aqui juntos, mas de qualquer forma eu já vou encerrar a nossa gravação, tá bom? Um abração, nos vemos na aula de Sociologia.